Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Que Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês, nos proporcionar um dia maravilhoso, muito produtivo, que possamos aprender coisas novas e também nos compromissar, nos dedicar mais com as nossas atividades. Bora lá iniciar nossa aula de matemática? Conteúdo da nossa aula de hoje: ângulos, definição e tipos de ângulos. Vocês já viram um ângulo? Vocês saberiam me dizer se o ângulo é utilizado no nosso dia a dia? Se a gente consegue identificar os ângulos em diversas situações do dia a dia? Sim, meus amores, os ângulos estão presentes no nosso dia a dia. Vocês poderiam me citar exemplos? A tia vai citar alguns, certo? Através do giro de uma bailarina, que mais? Manobras de skate, o pouso e a decolagem de um avião, que mais? A inclinação de uma rampa, na arquitetura e engenharia civil, que mais? Nas paredes da casa, certo? Então são esses exemplos onde utilizamos o quê? Os ângulos. Vamos observar aqui um ângulo. Aqui a gente tem um ângulo. Observe que esse ângulo, ele é formado por semirretas. Nós já estudamos sobre semirretas, né? Aqui tem um ponto de origem e passa por um ponto, né? Aqui a gente tem duas semirretas com a mesma origem, que aqui, no caso, é o ponto O, a origem dessas duas semirretas. Observem que os pontos eles são indicados por letras maiúsculas. Vamos relembrar esses conceitos, certo? Observem aqui que o ângulo ele está sendo indicado por essa corzinha azul, certo? Bora lá. Então, a gente vai definir o ângulo primeiro, para a gente poder entender esse conceito. Ângulo é essa região, certo? De encontro de duas semirretas de mesma origem. Observem aqui, ó. Aqui o ponto de encontro de duas semirretas, aqui, ó, são duas semirretas de mesma origem, que no caso aqui a origem é o ponto O, certo? Então, como é o nome desse ângulo? Vamos colocar aqui o nome do ângulo. O ângulo a gente vai representar por meio das letras, certo? Dos pontinhos. No ponto A, O, B, né? Então, o nome do ângulo é A, O, B. Pera, tia, tá certo? É só as letras? Não. A gente tem que colocar um acento no ponto que indica a origem das duas semirretas, que é chamado de vértice, certo? Então, acento circunflexo indica o quê? O vértice, que é o ponto de origem das duas semirretas, certo? E o ponto A? O ponto O, no caso. O ponto O é o vértice do ângulo, né? Que indica o quê? A origem das duas semirretas, ok? Agora, a semirreta OA, que a gente tem a semirreta OA e OB. Percebam aqui que as semirretas estão sendo indicadas com uma setinha em cima, né? Isso quer dizer que é a anotação para indicar o quê? Uma semirreta, certo? Então, quando tiver a setinha em cima de duas letras, indica o quê? Que é uma semirreta, certo? Então, a semirreta OA e a semirreta OB indicam o quê? Os lados do ângulo. Então, as semirretas, né, são os lados do ângulo, ok? Meus amores, agora a gente vai observar outro exemplo. Meus amores, vamos observar esse outro ângulo aqui, ó, esse outro exemplo. Onde é que está o ângulo nesse outro exemplo? Você não está conseguindo visualizar, né? Por quê? Porque não está explícito. Mas está aqui o ângulo. Observem aqui que
nós temos duas semirretas de mesma origem, então tem um ângulo. Ó, aqui, ó. Percebam? Certo? Então, quando a gente tiver aqui a região de encontro de duas semirretas de mesma origem, a gente vai ter um ângulo, certo? Observem aqui que onde eu fizer a marcação, o ângulo ele vai ter o mesmo tamanho, certo? Independentemente do lugar onde a gente vai fazer a marcação, certo? Porque esse ângulo é por conta da origem, certo? Ser a mesma, ok? Desse ângulo. Ó, vamos observar aqui as semirretas. A gente tem a semirreta VD, né? E a semirreta VC, certo? Aqui os pontos CVD. Vamos identificar o nome desse ângulo. CVD. Então, o nome desse ângulo é CVD. Tá certo? Tá faltando alguma coisa? Tá, né? O acento na letra, no ponto que indica o vértice, né, do ângulo. No caso aqui, o vértice é o V. Então, você tem que colocar o acento circunflexo, certo? O que mais que a gente pode nomear? A gente vai nomear o quê? Os lados do ângulo. O VC, que são a semirreta VC, e a semirreta VD. Observem a setinha em cima das letras, indicando que são semirretas, né? São o quê? São os lados do ângulo. Muito bem. Muito bem. Prontinho, né? Abram aí o livrinho de vocês, a prova mais, para que vocês possam acompanhar a nossa aula. Página 181. Meus amores, agora a gente vai conhecer a unidade de medida do ângulo, certo? Qual é a unidade de medida do ângulo? É o grau, certo? Então, a unidade de medida do ângulo é o grau, certo? É o grau. Observem um número, vamos lá, 20. Como eu faço para indicar graus? 20 graus. Eu vou colocar a bolinha pequenininha em cima do número, certo? Então, aqui a gente está indicando que é 20 graus, certo? Vamos lá para outra informação importante para o estudo dos ângulos. O instrumento, meus amores, utilizado para medir os ângulos é o transferidor, certo? Abram aí, deixa eu ver aqui. Abram aí o livrinho A Prova Mais de vocês na página 187. Aqui a gente tem um exemplo de um transferidor. Então, um instrumento de medida é o transferidor. Ok? Transferidor. Observem aqui na página 187. Aqui a gente tem um transferidor. Observem aqui. É através desse instrumento que conseguimos o quê? Medir os ângulos, certo? Agora, meus amores, nós iremos estudar, ver os tipos de ângulos, certo? Vamos agora ver a classificação dos ângulos, né? Ângulo agudo, ele tem medida, é um ângulo com medida menor que 90 graus,
certo? Como é que a gente pode representar esse ângulo? Ó, assim. Tá feio. Parecendo um V deitado, né? Ó, a gente pode indicar esse ângulo dessa forma. Ele pode ser também mais fechadinho, certo? Ok? Ângulo reto. O ângulo reto, ele possui medida, é um ângulo com medida igual a 90 graus, certo? Como é que a gente representa esse ângulo? Parece um L, certo, galerinha? Um L. Ó, observem que ele vai ter um quadradinho com um pontinho, que é indicando que é 90 graus, certo? Ângulo obtuso. Ele possui um ângulo com medida maior que 90 graus. Como é que a gente pode representar esse ângulo? Esse ângulo parece os ponteiros, ó, as semi-retas parecem os ponteiros de um relógio. Observem aqui, ó. Mais inclinadinho ele. Pode ser também mais inclinadinho. Mais deitadinho. Certo? Agora a gente vai ver o ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo com medida igual a 180 graus. 180 graus. Ó, observem aqui duas semi-retas, né? Ó, com o mesmo ponto de origem, certo? Observem aqui, ó. Eu coloco um. Observe que parece o quê? O sol se pondo no horizonte, né? Pronto, meus amores, esses são os ângulos, né? Os tipos de ângulos. Ângulo agudo, com medida menor que 90 graus. Olhem a representação dele. O ângulo reto, que tem uma medida igual, é um ângulo de medida igual a 90 graus, certo? É representado pela, assim, por esse ângulo, né? Ó, um L. As semi-retas formam um L, né? Ó, com um quadradinho, com um pontinho de canto que é 90 graus, certo? O ângulo obtuso possui o quê? Medida maior que 90 graus, certo? Observem aqui que parece os ponteiros de um relógio. E o ângulo raso, que possui medida igual a 180 graus, certo? Peguem aí o livro de vocês na página 189. O livrinho de vocês aprova mais. Aqui o livrinho tem os exemplos de cada ângulo, né? Ó, ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, o ângulo raso, certo? Meus amores, vamos para a nossa atividade de hoje. Vocês irão responder a terceira questão da página 182, a primeira questão da página 189 e a primeira, a segunda e a terceira da página 191. Observem aqui na terceira questão. Vocês estão observando o instrumento utilizado para medir os ângulos, né? O transferidor. Observe aqui que está perguntando qual é o valor do ângulo alfa. Observem aqui, ó, que do 0 para o 10, a gente tem a medida 5, né? Ó, 5, 10, ó, mais uma medida que indica 15, 20, 25, 30, 35, 40 e o outro, ó, 45, né? Observem isso, certo? Que aqui na medida é de 5 mais 5, né? Ó, aqui o segredo dessa sequência, né? Ó, 0, 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, certo? Percebam isso quando vocês forem responder, ok? Pronto, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham compreendido os nossos conteúdos. Uma boa aula.
Beijão e até a nossa próxima aula.